Pessoal da igreja, capaz do Senhor, amém? Quero agradecer primeiramente a Deus e a nossa pastora pela oportunidade de estar aqui nessa manhã trazendo a palavra. Confesso que eu estou um pouco nervoso, mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Bom, essa palavra que Deus colocou no meu coração, ela vai muito de encontro a um momento que eu passei na minha vida. E eu tenho quase certeza que essa é uma realidade que já foi vivida, ou quem sabe até hoje ainda é vivida por alguns dos irmãos, que se encontra em Mateus 25, capítulo 14. A parábola dos talentos. Amém? A gente vai ler dois versículos só, o 14 e o 15, que diz o seguinte: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Amém? Essa parábola aqui, ela vai trazer para a gente a história de três servos que foram agraciados pelo seu Senhor com talentos. Onde um foi agraciado com 5 talentos, o outro foi agraciado com 2 talentos e o terceiro com 1 talento. Aqui, essa parábola, ela traz para a gente esses talentos como moedas, como dinheiro, né? Mas trazendo isso para a nossa ótica, para a nossa realidade espiritual, quantas e quantas e quantas vezes o nosso Senhor nos confiou um dom, um talento, e a gente, por medo, por receio, por vergonha, por achar que não está preparado, ou que às vezes não é capaz de administrar aquilo que o Senhor nos confiou, a gente fez igual esse servo, que recebendo apenas 1 talento, ele se envergonhou, ele se acovardou frente àquilo que foi confiado a ele. E foi lá e enterrou esse talento, ele foi lá e enterrou esse dom. Isso traz muito a minha realidade, porque diante da minha trajetória no Evangelho, quantas vezes o Senhor me confiou dons lindos, dons maravilhosos. Eu nunca compartilhei isso com a igreja, mas o Senhor me confiou dons que muitos irmãos vão a monte, sabe, orar, jejuar, buscando. E o Senhor me confiou. E eu fiz exatamente como esse servo tolo. Por medo, por vergonha do que vão achar, do que vão pensar. Ah, não, Senhor, mas eu não estou preparado para isso. Ah, não, Senhor, mas eu vou deixar de viver a minha vida para poder viver o Evangelho. Eu não quero, eu quero trabalhar. Eu quero ser dono do meu provento, do sustento da minha casa. E eu fui lá e me acovardei e enterrei. Amém? Então eu tenho certeza, irmãos, que essa história, ela relata não só o que eu vivi, mas algum momento durante a nossa trajetória, a gente também deve ter passado por isso, né? Onde o Senhor confiou algo a nós, e a gente por medo foi lá e enterrou. Foi lá e deixou de usar, deixou de fazer aquilo que o Senhor nos confiou. Ou até mesmo, por inveja. Ô Senhor, mas o meu vizinho do lado, o Senhor confiou a ele 5 talentos, 5 dons. E a mim o Senhor só confiou 1. Pô, mas é tão pequeno esse dom, Senhor, eu quero mais. Né? Mas aqui a palavra de Deus fala, ó, a cada um segundo a sua capacidade. Então, se Deus confiou para você um único dom, um único talento, é porque Ele sabe da tua capacidade. Assim como se Ele confiou 5, 6, 10, 20 dons para aquele vizinho do lado, é porque Ele também sabe da capacidade dele. Ele está preparado para administrar mais. E você nem tanto. Mas amém, Pai. Amém. Eis-me aqui. Então, se o Senhor te confiou a oportunidade, a confiança de ser um porteiro da obra do Senhor, uma porteira da obra do Senhor, amém, Pai, eis-me aqui. Serei o melhor porteiro, serei a melhor porteira da tua casa, Pai, em nome de Jesus. O Senhor confiou a mim, Pai, o dom
de organização da tua casa, o dom de limpeza da sua casa, por mais pequeno que pareça ser. Amém, papai, eis-me aqui. Eu serei a melhor organizadora, a melhor faxineira, o melhor faxineiro da sua casa, pai. Porque aqui, ó, a palavra de Deus fala, tudo aquilo que foi confiado a nós, uma hora o dono vem cobrar. Ele vem pedir a cobrança daquilo. E aqui mostra, porque o Senhor, Ele veio cobrar de cada um dos servos. O que você fez com aquilo que eu te entreguei? O que você fez com aquilo que eu confiei a você? Você usou como deveria usar? Você fez o que deveria ser feito? Aqui mostra o que o Senhor fala. Ó. Aqui, 19. Senhor, aqui o 21. E o Senhor disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Então, tudo aquilo que o Senhor confia a nós, e a gente usa da maneira que tem que ser usado, aplica da maneira que tem que ser aplicado, é reconhecido. Por mais pequeno que pareça, é reconhecido. O Senhor reconhece. Assim como aquele que não faz bom uso daquilo que o Senhor confiou, seja qual for o motivo, o Senhor também tem uma palavra para essa pessoa. Aqui, ó, no 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o pouco que tem lhe será tirado. Amém? Então aqui Deus fala, né? Se eu confiar algo a você, por mais pequeno que seja, usa, aplica, faz bom uso, porque eu vou reconhecer, eu vou recompensar. Por mais pequeno que pareça, não importa. O tamanho da oportunidade, o tamanho da confiança que eu estou te dando, usa, aplica. E eu tenho certeza que o Senhor vai multiplicar, vai entregar ainda mais. E lendo, né, essa parábola, o Senhor me trouxe uma revelação, né, dessa palavra, que para mim foi muito forte, né, porque até então eu nunca tinha entendido essa parábola dessa forma, e eu quero compartilhar com os irmãos. Não importa o tamanho do talento, o tamanho do dom que Deus te confiou. Não importa a quantidade de dons e talentos que Deus te confiou. Todo e qualquer dom, todo e qualquer talento que for confiado, indiferente do tamanho, da importância ou da quantidade, ele tem um único propósito: é fazer com que a obra de Deus não pare. Um dom, um talento, 10 dons, 10 talentos, não importa. Todos eles têm exatamente o mesmo propósito: fazer com que a obra de Deus não pare. Se é porteiro, se é faxineiro, se é pregador, não importa. Se é missionário, não importa qual seja o dom, qual seja o talento. Porque a funcionalidade dele é exatamente a mesma: fazer com que a obra de Deus não pare, e todos eles levam exatamente para o mesmo caminho, que é o reino dos céus. Amém? Então essa foi a passagem que Deus colocou no meu coração, né? Essa foi a mensagem que Deus colocou, né, no meu coração nessa manhã. Eu sei que eu poderia ir muito mais a fundo, né? Até porque quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me trouxe várias coisas, vários pensamentos. Mas eu sei que a hora é curta, eu não posso extrapolar no horário. Numa nova oportunidade, eu quero compartilhar com os irmãos grandes feitos que o Senhor fez na minha vida, grandes oportunidades que o Senhor me confiou, e eu, por medo, de verdade, por medo, não
um covarde. E eu fui lá e enterrei esses talentos, esses dons. Vou compartilhar um dos. Não sei quantos dos irmãos aqui já tiveram a oportunidade de ser usado pelo Senhor nos dons de libertação. De ser usado por Deus naquela batalha direta entre você e o inferno. E o Senhor me agraciou com esse dom. E por 5 vezes o Senhor me usou. A primeira delas, eu fui literalmente envergonhado pelo diabo. Ele riu da minha cara. Ele falou: quem é você para que ele colocar a mão em mim? Quem é você? Cadê o seu Deus? Você pode orar o quanto você quiser. E aquilo me deixou extremamente envergonhado. Eu falei: meu Deus. E colocou em xeque, né, aquilo que eu estava fazendo. E de fato, ali eu entendi que eu não estava fazendo o que era para ser feito. Eu não estava servindo a Deus em espírito e em verdade. Mas das outras 4 vezes, não, eu estava preparado. Eu estava jejuando, estava orando, eu estava aprofundado na palavra. Inclusive, em uma dessas oportunidades, eu intercedi sobre a minha própria vida, onde o inferno lutou para me levar. Foi pouquíssimo tempo antes de Deus recolher o pastor. Pouquíssimo tempo antes. Deus me usou ali para interceder sobre a minha própria vida. Porque literalmente o diabo queria me ceifar ali naquela noite. Eu entrei em desespero, tentei ligar para o pastor, tentei ligar para a pastora Neuza, que na época ainda não era pastora. Mas ali Deus colocou a prova. Vamos lá. Assim como eu te usei para poder interceder sobre outras vidas, agora eu estou te usando para interceder sobre a sua própria. E ali eu saí com vitória. Mas fui covarde. Eu não coloquei a prova. Eu não continuei plantando aquilo que o Senhor me confiou. Por quê? Por vergonha. Eu era novo. Tinha 18 anos, 19 anos. Falei: Senhor, mas nenhum dos meus amigos são evangélicos. Nenhum deles. O que eles vão achar de mim? Vivendo de terno? De gravata? De sapato social? Nunca usei isso na minha vida. Eu não usava nem calça. Eu nunca usei calça. Eu usava calça só para trabalhar. Minha vida sempre foi bermuda. Falei: o que eles vão achar me vendo de roupa social? Colã? Falei: não, isso não é para mim não. Não é para mim não, Senhor. Eu quero trabalhar. Eu quero ser dono do meu sustento. Eu quero pôr o dinheiro na mesa. E o Senhor falando: filho, deixa eu trabalhar. Deixa que eu te uso. Não liga para isso. Hoje, logicamente, com muito mais vivência, com muito mais experiência, eu vejo o quanto eu fui covarde. O quanto, sabe, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter entregado mais, eu poderia ter dado mais. Mas por medo do que vão achar, por medo do que vão pensar, eu fui lá e parei aquilo que o Senhor me confiou. O Senhor já me confiou o dom de aconselhamento de casais. Mas eu mais uma vez, com vergonha, fui lá e enterrei. Falei: Senhor, como que eu posso ministrar a respeito de um casal? Como que eu posso dar conselhos para um casal? Se a minha vida sentimental tá um bagaço. Falei: não, pai, não quero. Senhor, mas você tem vivência, você tem experiência, você tem história. Deixa eu te usar. Que aquilo que está quebrado eu conserto. Aquilo que está fora do lugar eu coloco. Mais uma vez, por vergonha. Eu lá e falei: não, Senhor, arruma primeiro. Depois que o Senhor arrumar, eu faço. Ele foi e arrumou, tá ali, ó, minha esposa, meu filho. O que eu fiz? Fui lá e enterrei. Me acovardei. Foi só alguns dos dons que o Senhor me entregou. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui já tiveram essa oportunidade. Em algum momento, de alguma forma, o Senhor querer usar, e a gente, por vergonha, foi lá e enterrou. Cada vez que o Senhor nos confia algo, e a gente vai lá e enterra, para a gente poder conquistar de novo, é mais difícil. Você tem que provar para Deus cada vez mais: Senhor, eu mereço. Eu mereço, Pai. Olha para mim. Olha esse dom que Deus me confiou, o dom da música. Eu nunca me imaginei sendo músico. Eu nunca me imaginei tocando nada. Eu nunca toquei nada na minha vida.
experiência nenhuma. Mas Deus foi lá e me confiou. E hoje estou aí, pela graça de Deus, tocando. Logicamente falta muito ainda evoluir, mas tocando. Né? Então essa é a mensagem que eu trago para os irmãos nessa manhã, amém? Que a gente não seja como esse servo tolo, que a gente não seja covarde diante das oportunidades que Deus colocar na nossa vida, que Deus colocar no nosso caminho. Indiferente de qual seja o tamanho ou a qualidade dela. Vamos colocar em prática, vamos aplicar. Porque tudo aquilo que é plantado nessa terra fértil que o Senhor nos oferece é gerado bons frutos. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade, que o Senhor possa falar melhor no coração de cada um de nós essa manhã. Amém?